Losso. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. Com a proteção de Deus, nós estamos aqui, né, como temos feito aí durante 11 anos, aí, todas as semanas, né, trazendo o programa J. Losso Imóveis e sempre neste programa trazendo nos blocos J. Losso Informações, trazendo coisas boas, coisas positivas e informações e trazendo assim notícias do dia a dia, trazendo amigos da gente que vem aqui expor ideias, transmitir conhecimentos e tudo mais. E graças à tua audiência a gente está aqui, permanece aqui e graças a Deus com muito incentivo. Essa semana, né, a gente participando e vendo o que está acontecendo no Brasil como um todo, né, e a gente acaba encontrando os amigos da gente, puxa, começa a discutir aquele assunto, digo, vamos trazer isso também para participar para mais gente. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o administrador Sérgio José Pelon, né, o Sérgio é empresário, é professor da Faculdade de Guarapuava, foi nosso presidente da SIG. Então eu digo, Sérgio, vamos falar um pouquinho, bater um papinho do do dia a dia atual aí. Sérgio, obrigado, né, por você aceitar o convite. Não posso te encontrar na rua, rapaz, que começamos a discutir, né, Sérgio? É verdade. Digo, Sérgio, vamos falar para mais gente? Vamos. E aí eu te trago aqui. Então tá aí para a saudação inicial e vamos conversar um pouquinho do dia a dia aí. Obrigado, doutor Zé. Você sempre sabe, né, que é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, né, principalmente sobre o que vem acontecendo aí, né, em Guarapuava, no Paraná e no Brasil. E é sempre uma satisfação procurar contribuir de alguma maneira, né, com a nossa sociedade e principalmente nessa questão de troca de ideias, né, de informações e de análise sobre onde que nós estamos e onde é que nós podemos chegar, né, dentro do quadro que nós assistimos atualmente. Com certeza. E Sérgio, a gente começou a se encontrando, começamos a conversar, e aí eu lembrei, né, você no início do ano passado, sim, você veio aqui e você falou muito em planejamento e tal, em governo novo, pós-eleição, e tudo aquilo que você falou aqui, nós estamos vendo aí nas ruas e o que está acontecendo. Então eu queria que você lembrasse um pouquinho daquilo para o pessoal se situar. E realmente, Sérgio, aconteceu aquilo que você falou. Então... Isso é verdade. Você lembra muito bem que nós contextualizamos o 2014, que foi principalmente ali na época da Copa do Mundo. Depois nós tivemos eleições e realmente o Brasil começou a ir em direção ao fundo do poço naquela época. Né? Todos os indicadores mostravam isso. Nós tivemos as eleições aí para governador e para presidente da República, que foi um fiasco, né? Um fracasso, mentiras de tudo quanto é lado. Nem os candidatos ao governo do Paraná apresentaram sequer uma proposta estratégica para o Estado. Tivemos a eleição do nosso governador no primeiro turno, ou seja, discussões e debates foram escassos. E tivemos aquela polarização das eleições federais para presidente da República, que foi outra baixaria. Barbaridade. Tá? Ou seja, tivemos mentiras de tudo quanto é tipo, ou seja, esconderam a realidade que o país estava atravessando e não me surpreendeu 2015. E realmente no começo de 2015, aqui nesse ambiente que nós estamos falando hoje, nós fizemos aí, comentamos e conversamos sobre as perspectivas de 2015 que não eram as melhores. E comentamos também sobre o escândalo da Petrobras, que no ano passado nós não imaginaríamos, né, em janeiro do ano passado. A quanto chegaria? A quanto chegaria hoje, não é verdade? Nós já estávamos, vamos supor, estupefados naquela época, escandalizados com o tamanho da corrupção e do banditismo em relação à Petrobras. E as coisas pioraram muito mais. Então, é lamentável que nós estejamos hoje aqui, doutor Zezo, para confirmar aquela perspectiva terrível que nós já imaginávamos que ia ocorrer em 2015 e realmente ocorreu. Né? Que foi um desastre, né? O ano 2015 para a economia brasileira, ela só ficando atrás da venezuelana, quando se comparada a outros países aí a nível mundial. Isso aí. E Sérgio, né, eu queria lembrar um pouquinho isso, porque se veja bem, estamos passando aí por uma crise política, crise moral, problema na economia.
E você, como você é estudioso, você está lá em contato com os teus alunos, poxa, você deve ser cobrado, né? Pô, professor, o que que faz? O que que nós vamos fazer? O que que vai acontecer? Então, como é que você está vendo isso, 2016, 2017, Sérgio? Dando sequência naquilo que você, né, que você falava, Lúcio, não tem planejamento, esses caras não têm projeto de governo, né? Não existe. E isso aconteceu. Então, como é que você vai... Agora, o que que fazemos para frente, Sérgio? Olha, é trágico. Eu posso afirmar para você, eu tenho acompanhado e lido muito. Na semana passada, um economista americano que é estudioso do Brasil, estudou todas aquelas décadas de inflação, que você viveu essa época, você lembra como foi. E esse economista, na semana passada, ele declarou que essa década para o Brasil foi a década perdida. O que eu já vinha comentando, inclusive, já no ano passado. Certo. Que, pelo que nós vimos, que as coisas começaram a ficar ruins já em 2014. 2015, trágico. 2016 também não vai ser diferente de 2015. Então a gente já vinha comentando que nós íamos viver aquela década de 80. 1980, que você lembra que foi a chamada década perdida. E esse economista citou agora na semana passada, segundo os estudos que ele fez, que nós vamos chegar em 2020 agora, o Brasil, com a mesmo PIB per capita de 2010. Nossa. Então essa década... Voltando para trás, né? Essa década já foi. Então, o que nós estamos vivendo? Uma tragédia que cada vez pior, entende? A crise política é terrível, muito mais até do que a econômica, porque na verdade a crise política puxa a crise econômica, né? A crise política vai na frente. Ou seja, nós estamos sem liderança. Os partidos políticos hoje nas delegacias de polícia, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, praticamente você não consegue saber ou dividir, ou distinguir, né, quem está envolvido e quem não está. Então essa é a tragédia que nós... Uma insegurança total, né? Não é verdade? Então, lamentavelmente, não são boas nossas perspectivas para 2016, 2017. Ou seja, se por um milagre ocorra aí, por exemplo, o impeachment da presidente, que também é ruim, qualquer solução hoje para o Brasil é ruim. Lamentavelmente, nós chegamos a esse paradoxo, que o Brasil precisa mudar, esse governo acabou, e mudar com quem? E para onde? Esse é o grande paradoxo, a grande tragédia que nós vivenciamos. E se isso vier ocorrido algum tipo de mudança que seja para melhor, o Brasil poderá chegar em 2018, 2019, de repente, a curva subindo em direção ao novo desenvolvimento. Mas isso depende de N fatores. E aí, né, professor Sérgio, eu penso assim, nós como pequenos empresários, do dia a dia, porque a gente vai para a rua, protesta, normalmente a gente sabe que a gente depende lá do Congresso para se ter umas decisões. Né, como fazer, né, Sérgio? Eu lembro que muito tempo atrás, eu estou no ar aí há 11 anos, você falava, uma vez num programa, você me falou aqui da administração por crise, tapa-buraco. Então você usou alguns jargões aqui que eu não esqueci. Então, pô, que é tapa aqui, tapa lá, né? Então, puxa, já pensou, mas o que fazer, Sérgio? Como pensar? Pois veja bem, eu acho que a saída é a população, é o cidadão. Certo. Aquilo que eu falei no programa anterior, a solução está na base, está na cidade, está no bairro, está onde o sujeito mora. Por exemplo, o Brasil no domingo deu finalmente, parece que uma ala começou a acordar. Segundo as informações, tivemos 6 milhões de pessoas aí no último domingo nas ruas protestando e pedindo mudança. E é interessante que as mudanças e as críticas não é só para um partido político. Se protestou contra o sistema político, sobre o comportamento político, sobre a corrupção, que se tornou assim um câncer no país. Tá? Então o que precisa? Se o cidadão não acordar, Zé, nós não temos condições de colocar o Brasil novamente nos trilhos. Porque quem vai pressionar para que ocorra uma mudança no Congresso, para que ocorra uma mudança nos partidos políticos? Porque você sabe, dá para contar nos dedos quais partidos políticos teriam condições hoje de bater no peito e falar, nós temos ética. Nós temos condições de conduzir o país. Nós temos uma proposta. O Brasil não tem uma proposta. O grande erro dessa administração que está aí, que quando estava na bonância, simplesmente gastaram o dinheiro de maneira irresponsável.
irresponsável. E dinheiro, como diz o ditado, não dá em árvore. Né? O governo não pode emitir o dinheiro simplesmente. E esse foi o grande erro. Ou seja, não se cortou na própria carne, não se fez as reformas que se esperava, reformas na Previdência, reforma política, reforma no sistema financeiro. Não tivemos reformas. É verdade. Entende? E tá aí, e o mercado cobra isso. E a população foi enganada, ou seja, a população se endividou, se incentivou o consumo de maneira irresponsável. As pessoas se endividaram, comprando bens de consumo durável em longos pagamentos, não é verdade? Então, toda essa tragédia que nós estamos assistindo hoje, e a tendência é ficar pior. Isso que é lamentável. Sérgio, peço uma licença aqui para você, para um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no Virmonte para trazer duas ótimas opções que estão para venda na J. Losso Imobiliária. São 2 terrenos. Então, chegando no Virmonte, pela rua Frei Caneca, você vai chegar aqui onde passa a rua Rotary. Então, na esquina com a rua Rotary, nós temos esse terreno de esquina. Ele fica com frente para a rua Rotary, são 10,50 de frente. E essa lateral, que seria a lateral dele, né, são 25,88 aqui para a rua Frei Caneca. Então ele é muito interessante, também teve construtores que já tiveram dando uma olhada com a gente. Você pode até desmembrar ele no meio para fazer 2 sobrados, vamos dizer assim, que você pode pegar a frente para cá. Então são possibilidades para que você que quer investir também como investidor e fazer construção. Conhece muito bem Virmonte aqui, né? O pessoal sabe bem a busca que tem por esse bairro e também para morar. Você pega um terreno de 271 metros quadrados, né, aproximadamente, tem mais uns quebrados, mas um terreno muito bom aí para você trabalhar também, plano. Ele tem um pouquinho, agora nesse momento, questão da chuva, aumentou um pouco o mato, mas também já é feito a roçada, já baixa ele de novo. Então ele é plano, um terreno bom para você trabalhar. Aí você, puxa, mas um 270 para mim é grande, não precisava de tudo isso, né? Você pode observar até aqueles sobrados bonitos lá, até tem uma obra aqui em andamento aqui na frente. Nós temos terreno de frente com esse sobrado que está em construção e do lado daquele lá. Então o muro inteiro, que se você for seguir ali, ele tem a faixa de 26 metros, que vai até o fundo nesse sobrado que tem ao lado, que temos o imóvel ao lado para venda. Então esse 26 de comprimento é o tamanho do terreno do lado sobrado. Então aqueles 2 sobrados que tem, que você pode observar, já foram construídos nesse terreno de 7,20 por 26. Então, você chega ao lado do outro sobrado, só vai contar o 7,20, né? Você tira a faixa e você acompanha o mesmo comprimento dele, que 26 metros, até na questão do fundo da Ledico. Então, você já tem uma parede feita, um muro feito, e num local muito interessante. Aqui tem as obras também, tem um pedaço, apenas um pedaço dessa rua Rotary, que não tem a questão do asfalto. O pessoal desses sobrados novos, todos que saíram, que aqui a rua ficou espetacular. Se você der uma andada nela, você vê que tudo sobrados bonitos mesmo, muito bem feitos. Já solicitaram a questão do asfalto e ele está em andamento, segundo eles, os vizinhos, a gente deu uma conversada com eles, já está em andamento o processo de questão da prefeitura, está provisionando para sair o asfalto. Então às vezes, vou construir, tal. Você já pode comprar o imóvel antes, aguarda um pouquinho que ele já vai valorizar, né? Se valorizar além do que você espera, você pode até fazer um negócio ali e tal e ganhar a questão da valorização do imóvel. Ou se não, você também utiliza na questão da construção. O lugar é espetacular. O Virmonte aqui é um bairro muito procurado, o pessoal gosta muito daqui, né? E se você for ver o valor dos preços dos 2 terrenos, eles estão dentro do preço do mercado. Então não perca a oportunidade de pelo menos vir aqui conhecer. A gente vem aqui, conversa com os vizinhos, se confirma, não, eles solicitaram a questão do asfalto também e tudo. Te dá uma conversada com o pessoal aqui e você vê que o lugar é muito legal. Então aqui, como já vem uma sequência de sobrados, mais um sobrado ali na lateral, aqui também a possibilidade de fazer mais questão de sobrado, até casa, depende do teu gosto também, vamos dizer assim, é muito interessante. E aqui você vai ter frente para 2 ruas, né? Não, se for comprar o terreno inteiro e for utilizar só para a tua construção, você também pode trabalhar de 2 formas, a forma que você achar mais interessante para você distribuir teu imóvel nesse terreno. Então venha na J. Losso Imobiliária, veja essas 2 opções do Virmonte e faça um excelente negócio. Aqui tem J. Losso. Olha, essa semana nós estamos falando aqui com o professor Sérgio Zarpelon e muito interessante, né? De repente você perdeu o primeiro bloco, mas não se preocupe, ele repete aí durante a semana toda, né? Então é uma honra para nós aí que você acompanhe isso, que veja sempre a gente para ficar alento e pensar. Nós temos que viver isso também, discutir, trocar ideias e participar. Sérgio, trazendo um pouquinho mais para perto da gente, né, aqui, Sérgio. Hoje, assim, puxa, partido político também é
um desastre, tem partido que você nem sabe que existia, né? Que às vezes aparece na televisão. O que o professor Sérgio vê nesse sentido, daí para a gente trazer esse também para nossos problemas regionais aqui, Sérgio? Aquilo que nós temos comentado, Zé, você não sabe exatamente quantos partidos políticos existem. Você vê quase que diariamente na televisão os partidos políticos convidando o sujeito para se filiar, mas para mim não passa de uma conversa mole para boi dormir, esse tipo de convite. Qual é o cidadão que conhece um diretório de um partido político? Ninguém sabe onde você tem, onde é que fica, quem são as pessoas, quem são a executiva dos partidos. Ou seja, os partidos eles se articulam mais e ficam mais evidentes quando tem eleições. Quando tem eleições, ou aquele sujeito que às vezes que nunca aparece na Rua 15, por exemplo, você encontra o sujeito lá na Rua 15, né, nas épocas de eleições. Então os partidos políticos, e como você falou, existe uma quantidade enorme, né? Nós não sabemos exatamente quem são todos esses partidos. O que ele pensa, né? O que ele pensa, partidos políticos, há muita acusação em relação que são a partidos de aluguéis, para conseguir horário político, e daí negociar com grupos que estão disputando com condições de vencer e acabam alugando até para denegrir a imagem de outros candidatos, como nós temos visto, né, que em eleições que muitas vezes tem os partidos nanicos, chamados nanicos, que muitas vezes tem lá um boi de piranha lá para agredir até outros candidatos. Então essa é a realidade dos partidos políticos, aquilo que nós falamos anteriormente, precisa ter uma reforma em cima disso, porque não tem ideologia e não tem programa, né? Você tem partidos que você não sabe se é uma facção política ou uma facção criminosa. Pelo que nós temos visto hoje na mídia, no Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público, nos políticos presos, né, acusados, condenados. Ou seja, há uma confusão já até na cabeça do jovem, principalmente que a gente trabalha com jovem. O cara não consegue entender bem isso. Como é que é? Nós sabemos que não há outra saída fora da democracia. E não há outra saída fora o partido político, os partidos políticos. Essa é a variável, e é essa maneira que a democracia funciona. Agora, é preciso encarar essa realidade. Nós temos que ter partidos políticos com P maiúsculo, né? E o que nós não estamos enxergando por aí, né? Agora nós vamos, como você falou aqui na parte regional, nós vamos ter eleições esse ano. Pois é isso que eu queria te perguntar, porque isso é muito sério. Importantíssimo. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas as eleições municipais, na verdade, há todo uma estratégia dos grupos políticos e aqueles que estão com poder e dominam o Congresso Nacional, as assembleias, que todas as eleições municipais, na verdade, elas acontecem já com um olho no peixe, outro no gato. O que seria isso? Tem que eleger os prefeitos e vereadores, certo. Mas os grupos dominantes já estão de olho em 2018. Eles não querem eleger qualquer prefeito, qualquer vereador. Certo. Está entendendo? Então, na minha opinião, eu sou contra ter eleições de 2 em 2 anos. Porque o país para. Está entendendo? Nem mal terminou as eleições de presidente, a presidente está o presidente, o governador estão não estão nem 1 ano e meio no governo e já está se falando em 2018. Sim. Então essa é a tragédia que nós vivenciamos no Brasil. Como eu já tive um cargo público no tempo do Vitor Hugo como secretário dos Comércios, a gente percebe como tem eleições a cada 2 anos, os próprios órgãos públicos, eles têm algumas amarras. Quando tem eleição, tem uma série de coisas que não pode ser feito. Então o que acontece? Se você for pegar uma gestão de 4 anos, assim, do começo ao fim, o gestor, o prefeito, o governador, o presidente, na verdade, ele tem no máximo 2 anos para governar. Certo. Assim, livre, leve e solto. Que vai fazer o trabalho. Por quê? Porque fora isso tem eleições, e as eleições têm as barras legais, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar a verba para isso, não pode contratar, não pode fazer concurso. Ou seja, tem uma série de situações que amarram. Ou seja, então nós vivenciamos hoje o poder público esse paradoxo. Se exige eficiência, se exige a modernidade do serviço público, se exige melhor capacitação do servidor público, se exige uma série de coisas. Mas tem essa tragédia que eu digo, que é essas eleições de 2 em 2 anos. Então o que o sujeito faz? Se você quer sair candidato a prefeito esse ano aqui em Guarapuava,
se você chegar com um programa de governo lá, estratégico, ó, vamos estudar Guarapuava e região, né, Guarapuava no contexto local e Guarapuava no contexto regional, até 2030, os caras vão rir da tua cara. Pô, esse cara tá de brincadeira? O que nós queremos até 2030? Certo. Quem vai te apoiar, por exemplo, nas esferas maiores, bom, o que o Zezo vai me ajudar lá quando eu for candidato a deputado, a governador, ou senador em 2018? Eles não querem saber de Guarapuava em 2030, ou a região de Guarapuava, os municípios do Paraná e do Brasil. Essa que é a grande verdade que não se coloca. Ou seja, se vende ilusões. É uma verdade. Vamos acabar com a saúde, acabar com os problemas da saúde, vamos acabar com os problemas da educação, daí lança pátria educadora. Ah, piada! A semana passada foi divulgada, retrasada uma pesquisa nacional, Zezo, pasme, só 8% da população consegue ler, escrever e entender. E fazer alguns cálculos matemáticos, você sabia disso? Só 8%. Está aí na rede essa pesquisa, ou seja, mais uma vez vem confirmar a falência da educação no Brasil. E fala que vão acabar com o problema da violência, ou seja, Deus se pergunta, onde é que está o programa, o projeto? Ou seja, fala-se ao vento e a população acredita ou se omite. Recentemente o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, participando da Roda Viva, ele falou uma coisa interessante, que tem 2 grupos de pessoas que não têm representatividade nas câmaras, nas assembleias, nos congressos. Você tem ideia quais são? Não. A população e os trouxas. Você está entendendo como é que é? Então essa é a verdade. Ou seja, eu penso que o Brasil tem uma oportunidade agora, nesse ano, que são as eleições municipais. Agora, aquilo que eu já falei aqui no teu programa. Quais são os projetos dos candidatos? Certo. Você fala em nomes, mas qual é o projeto do sujeito? O projeto, em geral, é para dar apoio para quem vai ser em 2018. Ou para deputado, ou para governador, ou para senador, ou para presidente. Tá entendendo? E o município, os municípios estão todos quebrados praticamente, com raríssimas exceções. Lástima. Saúde falida, educação péssima, a segurança pública, a bandidagem tomou conta, está aí. É outro problema gravíssimo. Gravíssimo, ou seja, a bandidagem enfrentando os policiais com equipamentos poderosíssimos, nós estamos assistindo diariamente. Guarapuava, que nunca vivenciou assaltos à mão armadas à plena luz do dia, ocorre. Comerciantes sendo assaltados, nos bairros principalmente, no centro de Guarapuava, nós tivemos um comerciante que foi baleado. Certo. Ele com a esposa foram pegos de manhã no abril, às 9 horas da manhã, foram assaltados, ameaçaram atirar na esposa, o empresário reagiu, levou um tiro, que por milagre pegou na perna, na barriga da perna, não foi. Então é isso que nós estamos vivenciando. E a população fica à mercê dessa situação e também não reage, porque se reagir, que façam por ela. Nós tivemos 4.000 pessoas aqui, pelo exemplo de Guarapuava, na praça. É para uma população de quase 200 mil, de 120 mil eleitores. Se nós tínhamos 4.000 pessoas ali, onde é que estavam as demais? Certo. Achando que não é com elas? Estão enganados. Nós temos que se preparar para manifestações maiores, inclusive, e procurar intervir nesse processo, porque não há outra solução. Com certeza. Certo. Peço licença de novo para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Aqui tem J. Losso. Estamos na Vila Carne, então vamos trazer uma casa que está disponível para locação na J. Losso Imobiliária. Ela fica na rua Júlio de Castilho, número 917. Aqui a gente fica próximo ao Saldanha Marinho, já descendo. O CDTEG também fica bem perto daqui. E se você seguir aqui mais sentido, nesse sentido da rua da Júlio de Castilho, já chegamos também próximo ali à rodoviária. Então, a casa que está entrando para locação, ela tem 4 quartos, sendo uma suíte, 2 vagas de garagem, sala, cozinha, banheiro, escritório, lavanderia. É uma casa muito interessante, até se você entrasse na parte de trás, ela tem churrasqueira também. E essa casa, ela tem 150 metros quadrados de área construída, aproximadamente, e um terreno de 400 metros quadrados. Uma casa bem interessante mesmo, que está entrando para locação a J. Losso Imobiliária. Vale a pena conferir o preço dela, olhar os demais imóveis que estão disponíveis para locação. Pelo tamanho dela, tal localização, ela está dentro do preço do mercado. Vai na J. Losso,
conheça esse imóvel por dentro e faça um excelente negócio. Não perca uma locação como essa. Aqui tem J. Losso. Olha, então essa semana tivemos conversando aqui com o Sérgio Zerpelou, né? E eu sempre falo em off aqui com o Sérgio. É bom de conversar com ele e tem bastante assunto e tal, fica curtinho, mas com certeza durante o ano aí eu vou convidar o Sérgio mais vezes aí pra gente vir trazer informações para vocês aí. Então, Sérgio, eu quero agradecer você, né, de você sempre estar pronto lá para mim aqui, vou te convidar várias vezes durante esse ano, que o objetivo da gente aqui é fazer esse esclarecimento para essas informações. Eu queria que o Sérgio assim encerrasse. Sérgio, dentro desse contexto do que a gente falou, problema que a gente está vivendo hoje, né? Nós como empresário, você como professor também que está lá no dia a dia com os teus alunos, o que o Sérgio deixaria para a gente, assim, o que fazer, como pensar, Sérgio, para frente, uma mensagem tua, um pensamento teu, assim como dizer, não está tudo perdido, né, Sérgio? Não. Então depende muito da gente. O que o Sérgio deixaria para a gente aí? Veja bem, doutor Zé, eu penso que a solução é a população, né, cair a ficha, como se diz aí no jargão, e nós vamos utilizar a arma do voto. Não o voto baseado aí no tipo manada, né, que segue uma ou duas lideranças e pensando que o que essas lideranças dizem é a verdade, 100%, e que os demais estão errados. A população precisa se vacinar contra os mentirosos de plantão, né, contra partidos políticos que não passam de facções criminosas, não é verdade? A população precisa acordar. Chega de cada vez que nós temos eleições, ou são eleições locais, municipais ou nacionais, né, para presidente, para governador e deputados, se polariza a discussão, a maioria acha que não é com ele, ou se omite, sequer vão votar muitas vezes, né, ou votam ou anulam voto, esse tipo de coisa. Eu acho que a sociedade precisa acreditar na sua força. As entidades da sociedade civil organizada, o chamado capital social, precisa acordar. Nós temos poucas instituições e entidades que estão realmente empunhando a bandeira para mudar alguma coisa no Brasil. E me preocupa isso, não só em Guarapuava, certo, mas como também a nível de Brasil. Aí você vê uma ou outra entidade, instituição aí empunhando algum tipo de bandeira. Eu acho que as entidades estão muito acanhadas. Você veja bem que nós estamos já no terceiro ano de crise, não é verdade? Nós tivemos 2014, tivemos em 2013 já aquelas manifestações, lembra? Antes um ano antes da Copa, nós tivemos a crise de 2014, nós tivemos 2015 trágico, 2016 não será diferente, e tem muita gente dormindo em berço esplêndido. Você, por exemplo, em Guarapuava, eu não fui convidado para nenhum debate. Que autoridades nós recebemos aqui para uma palestra, um economista de renome, um jurista de renome? Eu nem li na imprensa que alguma instituição, alguma entidade tenha trazido alguém de renome para nos dizer o que está acontecendo. E realmente é isso que nós estamos assistindo no dia a dia, ainda pela imprensa nacional? Então a minha mensagem é essa, está na hora da população acordar. E eu acredito muito nos jovens. Os jovens que estão nos assistindo nesse momento, acordem. Eu sempre falo para os meus alunos, ninguém vai estender um tapete vermelho para vocês, principalmente vocês que são jovens. Se mexam, acordem, a situação é grave e há um risco sério do futuro de você estar sendo tragicamente comprometido se nada for feito de imediato. E a força nossa, a força da população está no voto, está no título eleitoral, para usar com consciência e com responsabilidade nos dias que nós temos eleições. Com certeza. Sérgio, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Que Deus ilumine lá o dia a dia do Sérgio, lá, e tudo de bom para você e lá para a família do Sérgio. Obrigado. E agradecendo a proteção de Deus, encerramos então o programa J. Losso, trazendo os blocos J. Losso informações. Eu sou o proprietário, lá a gente está sempre precisando de imóveis, nós estamos lá com estoque baixo de imóveis para alocação residencial. Se você está tendo dificuldade, não está muito satisfeito lá com a tua administradora, leve um lá para a J. Losso, a gente vai fazer a nossa prestação de serviço, a gente tem cartilha lá para o locatário, a gente fornece medidor de voltagem, a gente tem alguns produtos que só a J. Losso tem. Utilize os nossos serviços. Meu muito obrigado. J. Losso, credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso, J. Losso.
Atendimento diferenciado, assistência aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso.